Olá meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Camila Claro, artesã e designer de interiores. Eu costumo subir aqui muitos vídeos de peças que eu mesma produzo, eu mesmo crio, para inspirar e ensinar vocês a estarem reproduzindo aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, se chamou a atenção essa peça, clica aqui no joinha e clica no inscrever-se e aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu subir um vídeo novo. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai curtir essa peça, vai querer fazer e vai querer ver outros vídeos mais. Então, para que você não me perca dentro do YouTube, é só você se inscrever aí, tá bom? A peça de hoje vai ser essa plaquinha de entrada da sua casa, para você colocar na sua casa. Ela é toda feita na madeira, tá? Com cachepôs de cerâmica. Cachepôs de cerâmica com técnica de envelhecimento nos cachepôs, na madeira e na madeira imitando o metal. Então assistam o vídeo até o final, reproduzam essa peça, me marquem lá no Instagram, Camila Claro, que eu consigo repostar vocês, a pecinha de vocês lá no meu Stories, tá bom? Então boa aula para vocês! Bora lá começar então, meninas? Bom, vou apresentar o material necessário para vocês estarem desenvolvendo essa plaquinha. Vocês vão precisar de uma placa de MDF de aproximadamente 15 por 30 centímetros. Vocês encontram facilmente em loja de artesanato. Vão precisar de uma régua, de preferência metálica, para a gente estar dividindo essa placa ao meio para fazer o efeito da madeira envelhecido. Vão precisar de 3 tons de tinta diferentes. No caso, eu peguei um amarelo, um azul e um vermelho, tá? Esses aqui são da Trucolor, então, esse vermelho é o laca vermelho, o amarelo, amarelo luz e o azul, azul turquesa. Mas vocês podem estar utilizando o que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Pode usar 3 cores diferentes, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa de 3 cores, tá? Vai usar o gel envelhecedor, no caso eu tô usando o tabaco. Se vocês tiverem um outro aí, o Nogueira também serve, ou o médium envelhecedor, tá? No caso aqui a gente tá usando o gel envelhecedor tabaco. Uma tinta marrom, pra gente fazer fundo. Aqui eu tô usando a sombra queimada. Uma tinta cor de ferro, eu tô usando a ferro óxido. Mas você pode usar o que você tem na sua casa, ela tem que ter esse tom de ferro pra gente fazer o envelhecimento das palavras. Da palavra, né? E um branco, PVA branco normal, para fazer detalhe. Uma pátina cera, no caso eu tô usando a metal peltre, mas vocês podem usar dourado, o que vocês tiverem aí, tá? Que é para fazer o efeito de envelhecido depois, só com a pontinha do dedo na palavra e no arabesco imitando o ferro. E vão precisar também de vasinhos assim, de cachepôzinhos assim que são vazados, próprio para colocar em plaquinhas, tá? Que vocês encontram facilmente em loja de artesanato, isso daqui. Elas são de cerâmica. Antes de você depositar a tinta neles, é importante que você passe ou um primer ou alguma laca transparente, o que você tiver aí de material que proteja essa peça antes de estar recebendo a tinta. Porque senão a tinta pode descascar depois futuramente, tá bom? É importante isso. E verniz, o verniz que você tiver aí, pode ser spray, pode ser verniz acrílico, pode ser fosco, brilhante, aí vai do seu gosto, tá? Pra vocês estarem finalizando a peça aí depois no final, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar dividindo a minha peça ao meio. Como eu falei pra vocês, a minha placa tem 12 centímetros. Então, mais ou menos dos 6 vai dar a metade. E aí, eu vou vir com a régua, só vou fazer um risco só para eu poder saber aonde que o meu estilete vai passar, tá? Não precisa ser nada milimétrico, tudo certinho, porque o bonito da peça é ela ser imperfeita para parecer que ela tá envelhecida. Aí, eu vou vir com o estilete, tá? Só um pouco assim tirado, ó. E eu vou vir com ele deitado, tá? No movimento deitado. Que nós vamos fazer o vinco, como se fossem 2 ripas de madeira emendadas. Vocês já viram eu fazer esse tipo de efeito em outros vídeos. É o mesmo efeito, tá? Vocês já aprenderam, já viram em vídeos antigos. Não tem muito segredo. É você que vai dar a profundidade que você queira aqui. Na sua placa, no seu efeito madeira, tá bom? Eu gosto de fazer bastante para parecer bem que é
uma rita emendada na outra mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem até ajudar com alguma ferramenta, uma cava, tá? Pra fazer mais profundamente. Aqui nós vamos estar utilizando só o estilete mesmo. Mas quem já tem costume, já sabe fazer o efeito madeira diferenciado, pode estar aplicando aí também. Fica bem bacana. Aí eu tiro a poeira, olho quanto tá a profundidade, se já tá bom, se já tá ok pra mim. Tá vendo? Já fez o degrauzinho aqui, pra mim já é o suficiente, tá? Pra o efeito que eu quero. Agora eu vou dar cobertura nessa placa pra fazer o fundo. Então eu vou vir com a sombra queimada e vou pintar ela inteira pra fazer o primeiro fundo dela. Agora que já tá pintada, ó, eu passei uma demão só, tá? Da sombra queimada. Passei dos dois lados, que eu gosto de dar acabamento no fundo da peça também, tá bom? Aí ela ficou assim. Aí eu vou vir com a pátina cera incolor, pegar bem pouquinho, que nós vamos fazer agora a base pro envelhecimento. Então, eu vou colocar um pouquinho assim no dedo, pegar mais um pouquinho assim. E aí eu vou vir nos cantinhos, onde eu quero que descasque. E eu vou colocar um pouquinho da pátina vindo dando uma esparramada, assim, ó, dando uma espalhada. Mas não passa em tudo, porque senão ele perde o efeito. Passa um pouco aqui no centro também. Deixem para passar a pátina depois que a peça já está fria do secador ou do soprador, que vocês estiverem utilizando aí pra tá secando a peça, tá? Porque senão ela vai derreter, porque ela é uma cera, né? Se você passar na peça quente, ela vai derreter. Olha, só isso, não precisa mais que isso, é só alguns detalhes mesmo, para não perder tanto a cor da peça. Não sei se o vídeo pega, ó, tá vendo? Onde tá brilhante é onde tem cera, tá vendo? Aí agora nós vamos cobrir com o vermelho. Então, agora, eu vou vir depositando o vermelho em cima do marrom, tá? Não precisa ter uma super cobertura, porque eu quero que ele fique com aquela cor de madeira que ela já foi pintada mais de uma vez, que ela foi reaproveitada, tá bom? Então, vocês venham depositando com o pincel com a mão bem leve, para não pesar e arrancar a cera que tá no fundo. E olha, já vai ficando com a característica daquela madeira antiga, né? Depois nós vamos envelhecer mais com o gel envelhecedor. Aí, agora, o que que acontece? Nós vamos deixar secar naturalmente. Por quê? Porque a gente tem a cera embaixo. Mesmo que eu passe outra tinta em cima e acelere, para acelerar, ela vai derreter a cera, daí ela não vai fazer o efeito que eu quero de descascado depois de envelhecido. Então, eu vou fazer a volta inteira do cantinho aqui, ó. Que aqui nós não vamos descascar, é mais pra dar o acabamento mesmo. Ó. Faz as quatro laterais. Esse vermelho, depois que ele seca, ele fica um pouco mais escuro ainda. E aí, eu deixo secar naturalmente, tá? Eu finalizo aqui. Falta o último. Aqui não dá pra usar rolinho, tá? Por conta da cera, tem que fazer uma mão meio leve pra não arrancar ela. Então, o rolinho vai tirar. Então, faz todo esse trabalho como eu fiz com o pincel. Ó, pintei os 4 cantinhos. E aí, eu vou deixar secar naturalmente aqui pra fazer o próximo passo. Então, aguardado aqui o tempo da secagem, a placa vai ficar assim.
Aí vocês podem perceber, ó, que aonde a cera pegou, ficou a parte escura da tinta de baixo. Aí você vai vir com uma lixa. Eu gosto de trabalhar com essa aqui, a 150, tá? Mas se você não encontrar exatamente essa, pode pegar uma outra. O que vai diferenciar é a força que você vai colocar para fazer o desgaste. Então, eu venho bem de leve e vou puxando aonde a cera pegou, para trazer o marrom para cima, para trazer a tinta marrom para cima, tá vendo? E ao mesmo tempo ela vai misturando o vermelho, que ele vai ficando mais claro. Aí você vai desgastando aqui, ó, toda a lateral, até chegar na madeira, para ficar com a cor um pouco da cor da madeira mesmo. Se você usar uma lixa muito grossa, você não consegue fazer esses desníveis, tá? Às vezes ela já tira demais, já chega na madeira. Às vezes compensa você pegar uma lixa mais grossa, só pra você pegar, às vezes, aqui onde tá a cera, assim, ó, e vir com um pouquinho mais de força, tá vendo? Aí chega na madeira. Ou você pode fazer como eu tô fazendo, que você dá essa dobrada e você consegue o mesmo efeito. Aí você vai controlando na sua mão o efeito que você quer dar, tá vendo, ó? O risco, como vai aparecendo, já vai chegando aqui, ó, chegou até no marronzinho da madeira. E aí, você vai dar o tanto que você quer de desgaste. Pra mim já tá bom assim, pra mim já tá um efeito de madeira envelhecido do jeito que eu quero. Pra vir trabalhando com as outras coisas aqui em cima. Se você quiser, você pode dar uma lixadinha aqui nas laterais também, só pra dar uma alisada. Mas aqui a gente não colocou a pátina cera, então ela não vai aparecer a tinta marrom. Ela vai ficar o vermelho, só que você lixa só pra dar um acabamento, pra não ficar grosseiro. Tá? Mas tá pronto o preparo, a base da nossa placa. Vai ficar assim. Para trazer um pouco de luz, para ficar mais semelhante a uma madeira envelhecida, eu gosto de usar um pouquinho do branco, tá? Então, o PVA branco normal, tinta acrílica, o que você tiver. Um pincel de cabo amarelo, que é essa cerda dura, tá? É importante que seja esse. E aí, eu coloco bem pouquinho assim, ó, bem pouquinha tinta na minha bandejinha e só assim, só dou uma lembrada assim no pincel que tem tinta. Eu tiro a maior parte que eu puder tirar, eu desgasto, porque eu vou passar bem pouquinho, que é só pra fazer uma luzinha. Com a mão bem levinha, você vai vir derramando assim, ó, passando o pincel levemente nos pontos que você quer que tenha essa luzinha. Mas é bem pouco. Geralmente é mais assim nos cantos, tá? Que a gente, né, pra ficar mais parecido com a madeira, que é onde agarra mais. Aí eu venho de novo, não tenha pressa pra fazer, pra não estragar o trabalho já de baixo. Aqui, ó, onde a cera pegou, tá vendo? Sempre com o pincel deitado, tá? Nos cantinhos, ó, com a mão bem leve, com a mãozinha bem leve mesmo. Só pra trazer um pouquinho de luz. Porque às vezes a gente olha, né, aquela placa e fica tentando imaginar, mas como que faz esse efeito, né? Porque tem, às vezes, 3 tonalidades de tinta diferentes. É testando assim, tá? E é bem com a mão bem leve. Então, tem que ser um trabalho que não tenha pressa mesmo. Só alguns pontinhos assim, ó. É literalmente uma sujada de branco. Ó, talvez na câmera não esteja nem aparecendo, mas é bem suavezinho, ó. Bem suave. Agora, a gente vai envelhecer mais um pouquinho. Agora, para envelhecer mais um pouco, nós vamos ir com marrom, sombra queimada, tá? Uma tonalidade assim, meio achocolatado, um pouco mais escuro. Eu vou precisar de 2 pincéis, pode ser... Um pequeno pode ser chanfrado ou não, pode ser retinho, não tem problema, que nós vamos fazer essa cobertura do risco da régua que nós fizemos. E o outro vai ser um chanfrado mesmo, tá? Do tamanho aí, um tamanho médio, esse aqui é o número 16, mas pode ser um pouco menor, que a gente vai envelhecer o lado de fora. E vai precisar de um baldinho de água pra você tá colocando, molhando o pincel lá dentro, tá? Então, e um paninho pra você tá tirando o excesso. Então, eu vou começar primeiro preenchendo a borda. Esse aqui o pincel pode estar seco, não tem problema. Eu coloquei bem pouquinha tinta, ó. Aí, eu vou vir preenchendo aqui, ó, o meinho dele, tá? Pode ser um pincelzinho fino de cabo amarelo. Veja aí o que vocês têm.
Só fazer só uma vez aqui, pra quê? O que que isso aqui vai mudar na peça? Ela vai dar profundidade nesse vinco aqui que a gente já fez, ele vai aprofundar um pouquinho mais. Ele vai dar um destaque. Se borrar, não tem problema. Você pode com o próprio pincel depois tirar, porque a gente vai fazer o sombreado ali depois. Ó, vai preenchendo todo o vinco, de ponta a ponta, tá? Aí, agora, nós vamos vir com esse pincel de chanfrado um pouco maior. Aí, nós vamos molhar ele na água, eu molho na água, tiro o excesso aqui no pano, tá? Tira bem o excesso. Aí, eu vou pegar só a ponta dele, aqui no marrom, e vou deslizar na bandeja para tirar o excesso também. Senão, ele não faz o efeito que eu quero de borda sombreada. Aí, eu vou pegar um lado do risco, o lado externo da borda, ó, e vou passar o pincel. Que eu vou aprofundar mais ainda, pode fazer movimento de vai e vem, tá? Eu vou aprofundar mais esse vinco que eu fiz aqui, o efeito dele. Molha lá de novo, novamente, tiro no pano e volto e vou fazer várias vezes até eu chegar no ponto que eu achar que tá bom, tá? Esse aqui pegou um pouquinho a borda. Ele não pode molhar a borda inteira do pincel. Ele não pode pegar aqui, ó, tá? Ele só pode pegar a pontinha, senão ele borra. Aqui eu vou dar uma corrigida que ele pegou. Vou virar o outro lado enquanto seca ali, ó. Podia até editar esse vídeo e tirar esse efeito, e tirar esse erro, mas eu não vou pra vocês verem o que acontece e como que você corrige. Só você molhar o pincel e passar ali. E aí, você espera secar, porque se você ficar passando com ele molhado, acabei de fazer efeito, ó, tá molhado aqui ainda, tá vendo, ó? Se eu passar, ele vai só espalhar a tinta e vai perder o efeito de sombreado. Então, ó, eu faço várias vezes aqui, até fazer esse risco na bandejinha, aí no que vocês tiverem pra descarregar o pincel. E encosto na borda e vou trazendo. Olha, já tá ficando o efeito já. Molho novamente, tiro no pano. Coloco só a ponta, ó. E descarrego bem. Não pode ter pressa pra fazer isso aqui, tá? Tem que esperar a secagem. Aí, ó, enquanto vai secando aqui no meio, que eu vou avaliar se eu vou querer dar mais, tá vendo que já fez a divisão, ó? Se eu vou querer mais ou não, eu vou fazer dos cantos agora. Pode fazer os 4 cantos. Vai dar esse envelhecido. Agora, nós vamos proteger a peça com o verniz, para poder receber os elementos que nós vamos preparar aqui para tá colando. Então, você pode, se você gosta de peça brilhante, você usa o verniz acrílico brilhante. E se você gosta da fosca, peça mais sem brilho, mais, né, no caso, para essas peças rústicas, é mais adequado o verniz fosco. Você vai utilizar um pincel de cerdas macias para tá passando, tá? E é só depositar sobre a peça. Eu gosto de dar 2 demãos, estica bem o verniz, tá? Para não ficar depositado nenhum acúmulo na extremidade. Com um pincel de qualidade assim você consegue, né? De cerda macia você consegue espalhar ele bastante. Pode fazer toda a lateral também, tá? E aí espera secar. Secou, vai e repete novamente. Importante tá fazendo a parte de trás da peça também, para que ela, como ela vai ficar encostada na parede, ela fique protegida. Para ela não riscar, passar a cor na parede, tá? Então, é só esperar o tempo da cura, enquanto isso nós vamos preparar os elementos de cima. Bom, agora nós vamos começar pintando os vasinhos que vão fazer os cachepôs ali da placa. Então, eu já preparei eles com goma laca, esperei um dia para secar, seca com menos horas, tá? Mas eu quis, para deixar adiantado, eu já deixei passada a goma laca para ficar bem sequinha. E eu vou utilizar, então, aquelas 3 cores que eu falei pra vocês, o vermelho, o azul e o amarelo. Eu vou começar pelo azul, nesse vaso maior, depois eu vou fazer 2, um com vermelho e um com amarelo. Não tem nenhuma dificuldade, é simplesmente passar a tinta sobre o vaso, tá? Esperar o tempo da secagem, passa uma segunda demão se você achar que a tinta ficou muito aguada, dependendo da marca que utilizar. Espera secar e passa mais uma demão. Tá? Não tem nada de segredo, é só cobertura mesmo. Pode passar um pouquinho do lado de dentro, aqui, porque quando você colocar as folhagens,
às vezes, dependendo da altura, ele fica aparecendo, se você pendurar muito baixo. Então, é importante que cubra um pouquinho aqui do lado de dentro também, tá? Então, eu vou mostrar agora como que ficaram os 3 pintados. Agora, nós vamos envelhecer os cachepozinhos. Nós vamos utilizar aquela tinta ferro óxido, que pode ser um verde oliva, um cinza esverdeado, tal, que você tiver aí. No amarelo e no vermelho eu vou usar um pouquinho do turquesa e a PVA branca, tá? Nós vamos utilizar esponjinhas assim, ó, esponjinhas de espuminha pra gente fazer as batidinhas e a tinta no isoporzinho. Então, eu vou começar pela vermelhinha aqui, ó. Então, já tá tudo seco, tem que estar bem sequinho. Aí, eu vou pegar a esponjinha, molhar bem pouquinho aqui no ferro óxido, ó. Bem pouquinho, vou tirar bem o excesso dela, tem que tirar todo o excesso, senão fica tudo borrado. É bem pouquinho que a gente vai utilizar. Aí, você vai vir na beiradinha, aproximar bastante aqui, ó, bem na beiradinha, e vai só nos cantos é que a gente vai envelhecer. Vai vindo com batidinhas. Bem pouquinho assim, ó, pra parecer aqueles vasos que ficam no tempo, que envelhecem lá na varanda. E na lateralzinha aqui que vai ficar colado também um pouquinho, que é onde ele vai ficar encostado na placa. Carrega mais um pouquinho, tá vendo que é bem pouco? É bem pouquinho. Aí já deu o efeito, ó, já tá bem envelhecido. Depois que ele secar, eu vou vir com o branco. É que ele seca bem rápido. Enquanto ele seca, eu vou fazer o amarelo. Não preciso nem molhar a esponja, ó, porque ele já tem bastante. No amarelo, ele destaca um pouco mais. No amarelo e no vermelho, eu posso colocar um pouquinho do turquesa, que ele dá aquele efeito azinabrado, que pegou um musguinho, porque ficou encostado na umidade, sabe? Aí, eu posso virar a própria esponjinha assim, ó, vou pegar o vermelho que ele já secou. Tiro o excesso também, bate bem no isopor. E, ó, ele vem menos que o escuro, tá? É só uns pontinhos que eu vou dar. É bem menos que o outro. No amarelo, nós vamos, em vez de usar o azul, nós vamos usar o branco, o PVA branco. No amarelo não, no azul. No vasinho azul, nós vamos usar o PVA branco, porque ele já é azul, então senão ele não vai aparecer. E aí, é só aguardar a secagem, ó, o vermelho já tá pronto. Aguarda a secagem e a gente vem com o verniz para proteger também essa peça, antes de colocar ela na placa. Então, eles ficaram assim, envelhecidos. Então, o vermelho e o amarelo, eu usei o turquesa e o ferro óxido. Dei as batidinhas, ficaram assim. E o turquesa, eu usei o branco e o ferro óxido. Agora, nós vamos passar o verniz para proteger essas peças. Dar uma iluminada na cor. Não vai ficar brilhante, porque o verniz que eu tô passando, ele é fosco. Se você quiser com brilho, você passa verniz brilhante. Pode passar 2 demãos para ficar bem protegido. Assim. Espera secar, passa novamente uma demão em cada e os nossos vasinhos também já estão prontos. Agora, com o auxílio de um pincel pituá e com a tinta ferro óxido, nós vamos envelhecer a palavra e os arabescos que nós vamos decorar a placa. Então, vocês vão colocar um pouquinho de tinta no isopor, pode ser o mesmo isopor que eu estava usando para os cachepôs, e vai vir batendo, cuidado para a palavra estar do lado certo, tá? Vai vir batendo, cobrindo toda a madeirinha da palavra e do arabesco. Nós vamos estar fazendo um efeito envelhecido aqui que imita ferro. Essa aqui a gente vai imitar o efeito do ferro na palavra e no arabesco. É diferente do efeito que a gente fez nos cachepôs. Pode cobrir toda a palavra. Aqui nós vamos precisar esperar secar. Pode acelerar com o soprador ou com o secador.
Nós vamos passar de 3 a 4 demãos para cobrir bem esse MDF, tá? Para cobrir todo o MDF do material. Espera secar. E aí, vem com mais uma demão, até ficar na tonalidade que você goste. Eu gosto de passar de 3 a 4 demãos, dependendo do MDF, se ele absorve rápido a cor, 3 demãos é o suficiente, mas às vezes ele fica aparecendo muito o fundo da madeira ainda. Dependendo da tinta também, se ela for muito aguada, aparece o fundo. Então, espera secar e vem novamente até cobrir totalmente. Depois que já estiverem secos os recortes de MDF, você vai utilizar novamente um pincel pituá pequenininho. Vamos utilizar um pouquinho daquela tinta azul que restou aqui no isopor, que nós pintamos o zinabrado lá dos vasinhos. Vai só sujar novamente o pincel, tá vendo? Ó, descarrega bem, ele tá bem carregado ainda. Pode até usar um paninho, se preferir. Que nós vamos fingir que tá zinabrando agora os recortes de MDF. Então, nós vamos só nas extremidades, em algumas partes, para fazer esse efeito envelhecido também. E no arabesco a mesma coisa. Vai fazer na palavra, assim, às vezes no meio, um pouquinho assim do arabesco. Mas não passem em tudo, porque senão ele perde o efeito. Porque a zinabrada, ele fica em alguns detalhes só, né, da peça de metal. Não é em toda a peça. Então, em alguns lugares vocês reforçam, faz um pouquinho mais forte. E em alguns lugares bem fraquinho. Para que pareça realmente com esse efeito. Depois que fez isso, vai vir com a pátina cera metálica. Vai pegar um pouquinho só no dedo. Você pode até tirar assim com o cabinho do pincel, porque é bem pouquinho mesmo, tá? Vai só molhar assim, ó. Um pouquinho. E vai vir com muita delicadeza ao redor dos recortes, passando para dar o efeito de ferro. Principalmente perto do azinabrado, para ele fazer esse efeito metálico. Aí você vai controlar se você quer mais metálico, se você quer menos, tá? Aí vai ficar... Mas é importante que algumas partes fiquem somente na tinta. Porque se você passa em tudo, vai ficar tudo metálico e não vai ficar com cara de envelhecido. Então, tem que passar em algumas partes para parecer que ele realmente está envelhecido. E outras que ainda estão novas, ainda não sofreram desgaste. Não sei se dá para ver no vídeo, ó. Fica com esse efeito. Aí, também vai repetir a mesma coisa nos recortes de arabesco. Então, onde tá o azinabrado mais forte, também vindo para as extremidades. Faz um efeito bem bacana, né? Quem não conhece, tem certeza que é um metal. A parte que vai ficar a borda lá de fora, você pode passar toda ela assim, ó. Que essa aqui vai ficar na lateral. Pode passar em tudo, tá? E a outra peça também. Olha como muda, como já dá outro efeito, né? No recorte. Mesma coisa aqui. A gente já tá quase finalizando nossa peça. Praticamente agora é a montagem. Pronto, tá bom, senão vai perder a característica. Pode passar assim, ó. Limpar o dedo bem nas laterais, pra ficar o efeito metálico nas laterais bem forte. E agora, nós vamos pra montagem da peça. Agora, então, nós vamos finalizar a parte mais gostosa, né, de montar tudo. Tá, já tá tudo seco. O que eu vou usar pra colar? Eu vou usar cola branca de artesanato. Mas você pode usar aquela cola do rótulo azul, que é grandona, que é de artesanato, que ela é boa. Você pode usar a cola, essa daqui, ó, que eu costumo usar também nas outras artes, é cola fluida, né, instantânea. Usa a cola que você tiver em casa que colhe MDF, tá? Então... Primeiro, nós vamos começar pelas extremidades, colando os arabescos. Depois, nós viemos medindo para colocar as outras coisas. Então, eu coloquei os arabescos.
Aí eu sei que a minha palavra, né, welcome, bem-vindo, ela tem que ficar no centro. Como eu tenho 3 vasinhos, 2 iguais e um diferente, eu gosto de brincar com a volumetria. Então, eu vou colocar os 2, que são menores, juntos, e o outro que é maior separado. Aí, eu vou colocar um mais assim, você coloca da forma que você quiser na sua placa, tá? Isso aqui é uma ideia, mas eu gosto de ver quando vocês fazem um pouco de fazer, assim, usando a mesma técnica, mas postam uma forma diferente de utilizar os mesmos adereços. É bem bacana. Então, para não ficar um em cima do outro, assim, porque eu vou colocar a planta artificial, puxo um pouquinho mais pro lado e dou uma brincada aqui na volumetria deles. E o outro, vou colocar esse pra cá, assim, pra essa palavra vir um pouquinho mais pra cá, pra poder caber o outro que é maior ali. E o outro eu vou colocar um pouco mais embaixo aqui, mais ou menos na mesma linha do amarelo, porque eu vou colocar um galinho um pouquinho maior aqui, que vai preencher um pouco mais. E aqui eu vou colocar um pouco menos, tá? Então, assim, ó, posso puxar a palavra um pouco mais pro centro, pra ficar mais no meio. E se você quiser, vou dar uma dica aqui, ó. Se você quiser, você pode usar tanto ela para colocar na porta da entrada, né, de bem-vindo, como também você pode usar isso aqui logo no hall de entrada e colocar os ganchinhos de chave aqui para vocês deixarem a chave do carro, chave da casa. Também pode ser utilizada essa placa para isso, tá? Mais uma ideia para vocês estarem fazendo aí, postando e marcando para eu ver a peça de vocês. Ela vai até ser mais útil, né, com os ganchinhos de porta-chave aqui. Então, eu vou colar e depois que tiver seco, eu mostro pra vocês como que a gente vai colocar as folhinhas aqui, as plantinhas permanentes. Pronto, a nossa plaquinha ficou assim. Então, como eu dei a sugestão pra vocês, vocês podem estar colocando 3 ganchinhos aqui pra pendurar a chave, ou simplesmente estar colocando os ganchinhos aqui atrás e colocar na parede, na entrada da porta, na porta de entrada, ou no hall de entrada, né, onde vocês acharem melhor. Aí, pra colocar, preencher os cachepôs, mesmo sendo de cerâmica, eu não aconselho vocês a estarem utilizando suculentas. Porque mesmo que ela utilize pouca água, tem que sempre colocar um pouquinho de água. E aí vai acabar molhando o MDF e daí vocês vão perder a peça. Então, eu aconselho a estarem utilizando planta artificial. No caso, esses pinheirinhos assim, ó, que vocês encontram com muita facilidade, aquelas que imitam buchinho, sabe? Qualquer loja de produto de decoração vocês encontram, inclusive na minha loja. Mas essas lojas chinesas, assim, vocês encontram com facilidade, tá? Aí é só vocês tirarem uns galinhos e estarem preenchendo. Então, nesse maior, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma haste maior. Então, eu coloquei esse aqui pra vir, né, que vai fazer uma volumetria um pouco maior. E nos outros menorzinhos, eu peguei 2 galinhos de buchinho e também preenchi. Olha que graça que fica. E dá o outro efeito, né? Você colocar a plantinha assim. E fica fácil, de vez em quando você pode tirar pra lavar, tá? Depois que empoeira. Fica super prático também. Olha que graça que ficou nossa peça. Não ficou show? E é um produto, assim, que todo mundo gosta, agrada. É um presente ótimo pra você dar pra aquela pessoa que você não sabe o que entregar, pra aquela pessoa que acabou de mudar pra casa nova. É um super presente. Agrada todo mundo que ganha uma peça dessa. Então, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo, mais uma aula concluída com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessa aula, se vocês têm dúvidas. Não esquece de dar o like, não esquece de dar o joinha. Para mim é muito importante, porque o YouTube entende que esse vídeo é bacana, é bom e ele pode ir mais longe e abençoar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, assim como você. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba notificação toda vez que eu subir um vídeo novo no YouTube para você assistir primeiro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.